Vamos então, irmãos, continuar. Nós já estamos falando hoje, vamos falar sobre o capítulo 15, né? Vamos falar sobre o capítulo 15. Hoje, o capítulo 15 e o 16 inicia a quinta sessão paralela de Apocalipse. Como eu havia falado para os irmãos, hoje nós vamos entrar na quinta sessão paralela de Apocalipse, né? Então, esse livro e essa parte agora, ela vai falar do juízo de Deus e da dureza do coração humano. O homem é castigado, em vez de arrepender, ele blasfema contra Deus. Então nós vamos ver claramente isso agora no capítulo 15 e no capítulo 16. Se a gente, nesse capítulo 15 e 16, a gente vê toda hora a palavra fim. Se a gente fosse ler Apocalipse cronologicamente, nós entenderíamos que o capítulo 15 e o capítulo 16 é o fim de Apocalipse. É o fim mesmo de todo o livro de Apocalipse. Só que, como eu já expliquei, Apocalipse não foi escrito ou organizado para se ler cronologicamente, e sim a história sendo repetida várias vezes, sendo acrescentadas detalhes nessas repetições, né? E agora, mais uma vez, a história vai ser repetida através do capítulo 15 e 16, tá bom? Só que com outro foco, tá? Com outro foco. Então, é isso que nós vamos aprender hoje, é isso que nós vamos estar entendendo através de Apocalipse. Vamos lá. Estudo bíblico, revelação do Senhor Jesus Cristo à sua igreja. Apocalipse. Eu sempre enfatizo no início que Apocalipse significa revelação. A palavra Apocalipse significa revelação. Então, não é aquilo que muita gente acha, que Apocalipse significa fim, destruição, medo, guerra. Não, Apocalipse significa revelação. Revelação de quem e por quê? Porque houve essa revelação? Por meio de quem? Quem revelou? Para quê? Para quem? Então, é uma revelação do Senhor Jesus Cristo a João para a sua igreja, que somos nós, a igreja triunfante e a igreja militante. Então, qual que é o objetivo dessa revelação? Trazer conforto, trazer consolo, trazer encorajamento. Então, Jesus revelou a mensagem de Apocalipse para João, para que a sua igreja fosse encorajada, consolada e confortada. Então, meus irmãos, nesse estudo de Apocalipse, nós já estamos vamos falar sobre o capítulo 15 hoje. Creio que você já está confortado, consolado e encorajado, né? E todo medo, né, foi embora, porque Apocalipse não foi dado por Cristo Jesus para te dar medo. Não foi dado com esse propósito. O propósito do Apocalipse era confortar, consolar e encorajar. Tá bom? Então, cai por terra agora todo medo, né? De Apocalipse. Como muita gente morre de medo do livro de Apocalipse, né? Porque não entende isso que eu acabei de dizer, tá? Mas vamos lá, seguindo. Então vamos lá, o tema de hoje, irmãos, é as taças da ira de Deus, né? Nós vamos falar sobre as taças da ira de Deus. Esse é o tema. Considerações introdutórias, aquelas considerações que nós sempre falamos, né? Então é interessante a gente dar uma relembrada, recapitular, né? Então, nos capítulos 1 e 3, irmãos, nós vimos que por meio da pregação da palavra aplicada ao coração pelo Espírito Santo, igrejas são estabelecidas, né? Por meio da palavra aplicada no coração pelo Espírito Santo, igrejas são estabelecidas. Então, o que é a igreja? O que são as igrejas que foram estabelecidas? As igrejas surgiram da necessidade das pessoas
que tiveram nos corações a palavra aplicada, da necessidade de comunhão, na necessidade de congregar, de estar junto, de praticar o Evangelho da Graça como corpo de Cristo. Olha que interessante, uma resposta boa se alguém te perguntar o que é a igreja, né? E por que da igreja, né? Então, a igreja, né, foi a aplicação da palavra no coração pelo Espírito Santo, que sentiram a necessidade de viver a igreja, viver essa palavra por meio da comunhão e da comunidade. Estabeleceram-se igreja. Olha que interessante, que gostoso saber disso, né? Então, estas igrejas, irmãos, como nós já vimos, elas são os candeeiros. Elas são portadoras de luz no meio do mundo que está em trevas. Elas são abençoadas pela contínua presença espiritual de Cristo. Irmãos, eu sei que a igreja somos nós, mas a igreja instituição, como por exemplo a Quarta Igreja Presbiteriana de Anápolis, aqui na Rua Pereira de Alencastro, no número 50, no bairro Jundiaí, onde aqui se congrega parte do corpo de Cristo, ela tem que ser luz nesse bairro. Nós temos que ser luz nesse bairro. O que a nossa igreja está fazendo para ser luz nesse bairro, para ser luz em meio às trevas da nossa cidade de Anápolis? Né? Graças a Deus pelas secretarias e departamentos, né, que sempre funcionaram na SAF, na igreja, a Junta Diaconal fazendo seus projetos, a SAF com seus projetos que sempre fizeram, a consagração de quarta-feira, a visita a hospitais, a polícia, a bombeiro, ao SAMU. Então a igreja, se você perceber, a igreja sempre foi luz. A nossa comunidade, ela sempre foi uma luz na cidade e no bairro, né? O projeto do Racem, que em meio à pandemia, que está sendo luz, né, com os moradores de rua, com uma clínica de dependente químico, né? Então nós estamos buscando a ser luz em meio a essa dificuldade da pandemia, né? Graças a Deus, Deus está nos conduzindo, Deus está dando um caminho para nós em meio à pandemia, tá bom? Bom dia, Jovelina, bom dia, irmã Terezinha, que está aqui conosco no chat do YouTube, tá? Então, meus irmãos, em capítulo 4 e 7, nós vimos que o povo de Deus é perseguido repetidas vezes pelo mundo e é exposto a muitas provas e aflições. E isso é a abertura do 7º selo, tá? Dos capítulos 8 a 11, os juízos de Deus a visitas repetidas vezes ao mundo perseguidor. Mas este não se arrepende de seus pecados, irmãos. São as 7 trombetas da ira de Deus. Nos capítulos 12 a 14, irmãos, vimos que este conflito entre igreja e o mundo torna-se mais intenso, mostrando um combate entre Cristo e Satanás, entre a semente da mulher e a semente do dragão, tá bom? Aí nós vamos agora falar sobre as taças, o que vai acontecer agora no capítulo 15 e 16, onde começa a 5ª sessão do paralelismo da literatura apocalíptica. A 5ª sessão do paralelismo da literatura apocalíptica. Então surge uma pergunta, irmãos. Quando na história as trombetas do juízo, as pragas iniciais, não conduzem os homens ao arrependimento e conversão, o que lhes sucede? O que lhes sucede? Aí fica, permitirá Deus que esses homens ímpios continuem impunes? O cálice da ira de Deus tem um limite? Ele se encherá? E a resposta meus irmãos, quando os ímpios não se arrependem com as trombetas do aviso de Deus, segue a efusão final da ira, ainda que não completa até o dia do juízo. Essas taças são as últimas, irmãos. São as últimas. Não há mais tempo para arrependimento, como está lá em Provérbios 29, 1. Vamos ler Provérbios 29, 1. Abra sua Bíblia aí, Provérbios 29, 1. Vamos lá. Eu não vou falar assim, quem abrir primeiro pode ler, porque
Então vai ser assim, né? Provérbios 29, 1. Está aqui. O homem que muitas vezes arrependido endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Sem que haja cura. Então, irmãos, aos ímpios endurecidos, a morte os precipitará inevitavelmente nas mãos do Deus irado. Mesmo antes de morrer, eles poderão ter cruzado a última linha da esperança entre a paciência de Deus e a sua ira, né? Isso é perceptível lá em Mateus 12, 32. Vamos lá para Mateus 12, 32. Mateus 12, 32. Deixa eu abrir na minha Bíblia aqui, irmãos. Mateus 12, 32. Mateus 12, 32. Vamos lá. 25, 32. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, será isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Vamos lá para 1 de João 5, 16. 1 de João. Primeira carta de João. Cinco, 16. Se alguém vir a seu irmão e cometer pecado, não para a morte, pedirá a Deus que lhe dará a vida, aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Está vendo, irmãos, a seriedade dessa questão. E esses que não se arrependem, esses que blasfemam contra o Espírito Santo de Deus, esses que pecam para a morte, são aqueles que de fato se declaram inimigos de Deus. São declaradamente inimigos de Deus. Tá bom? Vamos seguir. Agora nós vamos passar para os tópicos do nosso estudo. Antes, vamos ler o capítulo 15, né? Que é o capítulo que está em foco. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 5. Então, olha lá. Eu vou ler o que está no telão, o que está aparecendo no seu celular, tá? Então, vi no céu outro sinal grande e admirável. 7 anjos, tendo os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Vi como que um mar de vidro, mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Espera aí, irmãos. Uma harpa de Deus. Entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Vamos seguir. Depois destas coisas, olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. E os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário vestidos de linho puro e resplandecente, e cingindo ao peito com cintas de ouro. Então, um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus
e do seu poder. E ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Irmãos, esse capítulo só tem 8 versículos. Hoje vai ser bem rapidinho, né? Vai ser bem rápido, porque nós já falamos de capítulo de 24, 22 versículos. Então hoje só tem 8. Como a gente optou naquela decisão anterior de falar por capítulo, então nós vamos falar sobre o capítulo 15 hoje e o 16 no outro domingo. Então, se fosse por sessão, nós falaríamos do 15 e 16 ao mesmo tempo, tá bom? Então, primeiro tópico. Bom dia, Blemo. Está aí o Blemo também conosco. A conexão entre as 7 taças da ira de Deus e as 7 trombetas de Deus. A conexão entre as 7 taças da ira de Deus e as 7 trombetas de Deus. Vamos lá. Tá aí, vamos lá. Vamos seguir, irmãos. Irmãos, primeiramente, as trombetas, elas advertem as taças da cólera, elas advertem sobre as taças da cólera de Deus. Elas advertem, elas são um alerta, evidenciando a ira de Deus, o juízo de Deus sobre o mundo. Então, através de toda a história do mundo, irmãos, por repetidas vezes, a ira é mostrada, de fato, o juízo de Deus. É mostrado, de fato, que Deus age com juízo na desobediência do homem. Deus age com juízo no coração duro do homem, na impiedade do homem. Então, a ira de Deus se derrama sobre os impenitentes, irmãos. A ira de Deus se derrama sobre os impenitentes, aqueles que têm dura serviço, aqueles que têm um coração duro, tá bom? Então, as trombetas, elas alertam, advertem, as taças são derramadas. Esses impenitentes são aqueles que receberam a marca da besta, como vimos lá em Apocalipse 13. E agora, no verso 2 do capítulo, vamos ver no verso 2 do capítulo 16, irmãos. Esses são aqueles que adoram o dragão, são dominados pelas 2 bestas e pela Babilônia, e a grande meretriz, que são a promiscuidade do mundo, o sistema promíscuo, sedutor. Isso é um perigo, irmãos. Isso é um perigo. Nas trombetas, irmãos, apenas 1/3 da terra, do mar, dos rios, do sol, dos homens, são atingidos nas taças da ira de Deus, que é consumada sobre a terra. Isso nós vimos lá vemos aqui no versículo 1 de Apocalipse 15. Tá? Olha aí, vamos lá. Abra a tua Bíblia, deixa a Bíblia aberta. Então vieram de Jerusalém a Jesus. Não, peraí, estou em Mateus, desculpa. Vamos abrir Apocalipse. Apocalipse 15. Eu abri em Mateus e deixei em Mateus e estava lendo Mateus. Vi no céu outro sinal grande, olha lá, outro sinal grande e admirável. 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Tá? Foi o texto que nós lemos e que está aí na tela do seu celular. E segundo, irmãos, tanto as trombetas como as taças, elas se referem ao mesmo período. Então, primeiro, lembra? As trombetas advertem que as taças da cólera de Deus serão derramadas. Segundo, tanto as trombetas como as taças referem-se ao mesmo período, tá? Anote aí, se você está com seu caderninho, anota aí, grifa aí na sua Bíblia, pega seu lápis de cor, coloca de vermelho aí, faz uma setinha, faz um balãozinho, quem tem aquela Bíblia com espaço de linha para anotar, faz um desenhozinho do balãozinho, escreve aí, tá? É muito legal isso aí. Aproveita essas
essas deixas, essas questões para que você possa anotar. E você mesmo ter a sua Bíblia comentada, né? Você mesmo vai comentar a sua Bíblia, né? Lá na livraria El Shaddai tem essa Bíblia para você escrever do lado, com linhas, bem legal, você pode desenhar. Então vamos lá. Já temos então, irmão, visto que todas as 7 sessões paralelas referem-se ao mesmo período, ou seja, irmãos, o tempo o tempo que vai da primeira vinda até a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, que nós da teologia reformada, denominados ou codenominados como amilenistas, cremos que é o milênio, né? Então, o milênio se estende da primeira vinda à segunda vinda de Cristo. Então, essas trombetas, elas estão soando, estão tocando para alertar a igreja, para alertar o mundo, para chamar a igreja ao arrependimento, chamar o mundo ao arrependimento, desde a primeira vinda de Jesus até a sua segunda vinda. As trombetas estão sendo derramadas, tocadas, e as taças estão sendo derramadas para punir a impiedade, para dar uma resposta à maldade do coração humano, ímpio, né? Tanta maldade, todo mal tem resposta, irmãos. Todo mal tem uma resposta. Está aí agora. As taças da ira de Deus, do juízo de Deus, está sendo derramada no período do milênio, que se compreende da primeira vinda, da segunda vinda de Cristo, para mostrar que Deus não se agrada com a impiedade, Deus não se agrada com a maldade, Deus não se agrada com a injustiça. Aí, tá, irmãos? Então aí, a resposta que muita gente tem procurado. Terceiro, irmãos, tanto as trombetas como as taças, elas terminam com uma cena de juízo final. Vai ter um fim, tá? Essas taças, as trombetas estão sendo tocadas, as taças estão sendo derramadas, mas vai chegar um fim. E lá no capítulo 14, do verso 14 e 20, nós vimos na última aula, vimos a cena da colheita do trigo e a vindima dos ímpios sendo esmagada no lagar de Deus. Lembra da colheita do trigo e da vindima que eu falei, sendo esmagada pela ira de Deus? No capítulo 16, no próxima aula que nós vamos dar, nós temos uma clara cena do juízo final. As 6 primeiras taças se referem a uma série de acontecimentos que procedem o juízo final de Deus. Tá bom, irmãos? Então é necessário entender que o derramamento dessas taças e o tocar das trombetas tem um final, tá? Agora, no quarto aspecto desse tópico primeiro que nós estamos analisando, que é a conexão entre as 7 taças da ira de Deus e as 7 trombetas, tem um quarto aspecto. Tanto a quarta sessão quanto a quinta começam de forma muito semelhante. A quarta sessão começa lá no capítulo 12, verso 1. Vamos lá, capítulo 12, verso 1. Olha que interessante. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com uma lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Olha, o 15:1. Aí, vi no céu outro sinal. Então, tanto a quarta sessão do paralelismo da literatura apocalíptica, quanto a quinta começa da mesma forma. Se a quarta sessão começa com o nascimento de Cristo e avança até a cena do juízo final, então somos levados a crer que a quinta sessão, que é o capítulo 15 e o capítulo 16, também cobre todo o período da primeira à segunda vinda de Cristo. Preste bastante atenção nisso, irmãos. Bastante atenção. Cada versículo, cada situação, cada acontecimento vai estar relatando a coisas que aconteceram e vão acontecer, irão acontecer desde a primeira vinda de Jesus até a sua segunda vinda. Então, nesse período que chamamos de milênio, que estamos inseridos, as trombetas foram tocadas
estão sendo tocadas e serão tocadas até o juízo final, até a segunda vinda de Cristo. As taças de Deus, da ira de Deus, foram derramadas, estão sendo derramadas e irão ser derramadas até o juízo. Então, nós vamos perceber isso de acordo que iremos caminhando versículo, texto por texto aqui, né, como nós vimos do capítulo 12 até o 14, que é a quarta sessão. O quinto aspecto entre a conexão entre as taças e as trombetas e as taças, tanto na quarta sessão quanto na quinta sessão, tratam dos mesmos inimigos da igreja, irmãos. Os mesmos inimigos da igreja. As mesmas forças de maldade que encontramos no capítulo 12 a 14, o dragão, a besta que sobe do mar, a besta que sobe da terra, o falso profeta, o anticristo, são inimigos que a igreja está enfrentando aqui nesta quinta sessão. Portanto, irmãos, somos levados a crer que essa sessão das 7 taças que nós estamos iniciando hoje atravessam o mesmo período da história compreendido pelas outras sessões, pela primeira, segunda, terceira e quarta sessão, tá bom? Lembrando novamente, por que eu estou falando de sessão? Porque Apocalipse não foi um livro escrito para se ler cronologicamente. Apocalipse é um livro dado onde a sua literatura, o seu estilo literário é por repetições, a história sendo contada várias vezes. E no caso de Apocalipse por 7 vezes. E hoje nós estamos iniciando a 5ª vez a história sendo contada em outra perspectiva, com outros detalhes, com outra forma, em outro prisma. Ok, irmãos? Para isso ficar bem claro para vocês, tá? E por último, irmãos, a 6ª perspectiva dentro desse tópico primeiro, entre as conexões que devemos fazer entre as taças e as trombetas, é que as 7 taças compreendem, irmãos, todo o período da igreja. Elas apontam e aplicam-se especialmente ao dia do juízo e as condições que o precedem imediatamente. As trombetas são juízos parciais, são alertas de Deus, são avisos solenes de Deus, que na sua ira lembra-se da misericórdia. As trombetas, o toque das trombetas é a misericórdia de Deus alertando. Olha, igreja, presta atenção. Olha, mundo, presta atenção. Presta atenção. Então, quando vários pastores de linha reformada falaram na internet, através de lives, que a pandemia do coronavírus ou do Covid-19 era uma das trombetas sendo tocadas, eles estão certos. Estão certos. Olha, a pandemia, o coronavírus, o Covid, é uma das trombetas sendo trocada para chamar a igreja a um despertamento, chamar a igreja a uma fidelidade, chamar a igreja à justiça, à comunhão, a um conserto. Toda trombeta sendo tocada, todo sinal de Deus sendo tocado, mostrado através de uma trombeta, é o chamamento de Deus à sua igreja a um despertamento. Não podemos viver embriagados com o mundo, não podemos viver ludibriados com as coisas do mundo, encantados com as coisas do mundo. As trombetas sendo tocadas é um alerta de Deus ao mundo e à igreja, para que a igreja venha acordar do sono da negligência. Tá bom, irmãos? Olha que interessante isso, irmãos. Olha que interessante isso. Irmãos, eu gostaria de fazer um comentário aqui, mas como está sendo pela internet, é algo mais característico nosso aqui, mas eu vou deixar o comentário para quando voltar a escola bíblica dominical e a gente poder fazer um pause na interrupção
porque é um comentário pertinente a nós, é um comentário que só serve a nós aqui da Quarta Igreja. Mas, irmãos, é algo maravilhoso. O resultado que a ação pandêmica do Covid-19, particularmente em nossa comunidade. Houve um despertamento em nossa comunidade. E em aspectos que eu gostaria de falar aqui agora. Mas vai ficar para uma outra ocasião. Tá? Vai ficar para uma outra ocasião. Vamos lá, tópico 2. Uma visão da igreja na glória antes da descrição terrível dos ímpios debaixo da ira de Deus. Está o versículo aí na sua tela. Tá? Uma visão da igreja na glória antes da descrição terrível dos ímpios debaixo da ira de Deus. Primeiro, irmãos, primeira coisa que devemos pensar. João vê os 7 anjos preparados para derramar sobre o mundo as 7 taças da ira consumada. Tá? 7 é o número da perfeição de Deus, lembre-se disso. São 7 anjos com 7 taças. Esses são anjos do juízo. Eles trazem os últimos flagelos para os ímpios. Agora não é mais tempo de oportunidade. A medida dos ímpios transbordou. Chegou o juízo de Deus. A consumação da ira de Deus chegou. Esse é o primeiro aspecto que eu estou trazendo para vocês dentro desse tópico 2, irmãos. Tá? Anota aí. Anota aí. Segundo aspecto dentro desse tópico 2 que eu quero que os irmãos prestem bastante atenção, antes dos anjos derramarem dos flagelos finais sobre os ímpios, João vê a igreja na glória. Antes das taças do flagelo de Deus finais serem derramados sobre os ímpios, a impiedade, a injustiça, João vê a igreja na glória. No verso 2, irmãos. João vê o mar. Na praia, ele vê uma multidão vitoriosa. Essa multidão é composta dos vencedores da besta. E eles estão cantando enquanto os seguidores da besta estão atormentados. Então, irmãos, onde está esse mar de vidro? Em Apocalipse 4, 6, vimos que esse mar de vidro está diante do trono de Deus, no céu. A igreja está no céu, na glória. Esse mar de vidro simboliza a retidão transparente de Deus, revelada por meio de seus juízos sobre os ímpios. Vou repetir bem devagarzinho, tá? Esse mar de vidro simboliza a retidão transparente de Deus, revelada por meio de seus juízos sobre os ímpios. Anotou aí, irmãos? Depois vai ficar gravado, você pode ver e rever, dar pausa e voltar. Vai ficar gravado no canal da igreja, tá bom? Tá, irmãos, e também, onde está, quem é essa multidão? Quem é essa multidão? Os vencedores da besta. Eles venceram a besta sendo mortos por ela. Se tivessem conservado a vida e sido infiéis na fé, teriam sido derrotados. Assim, os vencedores da besta são aqueles que amaram mais o Senhor do que as suas próprias vidas. Viva essa perspectiva, vivendo essa perspectiva em si, diante das atrocidades da besta. Amaram mais a Deus do que a si próprios. São todos os remidos ao longo dos séculos. São os 144 mil lá de Apocalipse 7,4 que nós vimos.
Ou a multidão inumerável de Apocalipse 7:9. Está vendo que os 144 mil não é um número limitado, definido, mas é uma multidão inumerável. 144 mil, já nós vimos isso, é uma multidão inumerável. Inumerável. Jesus disse que quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Perdê-la-á. Esse é o significado de conversão. É o significado de nascer de novo, que é morrer para nós mesmos e nascer para Cristo. Quem é o Senhor da sua vida? Quem é o Senhor da sua vida? É Cristo Jesus? Ou são os seus desejos, as suas vaidades, os seus sonhos, os seus planos? Será que nós morremos para nós mesmos e nascemos para Deus? Será que Deus é o Senhor das nossas vidas? Será que os planos de Deus são os meus planos? Será que os sonhos de Deus são os meus sonhos? Porque se de fato eu morri para mim mesmo e nasci para Deus, a minha vida não me importa. Importa é fazer a vontade de Deus. Importa é glorificar a Deus. Como Paulo diz em 1 Coríntios 10:31, portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, fazeis para a glória de Deus. Não é porque Deus é um ser egoísta, egocêntrico, que quer tudo para a sua glória. Essa semana eu compartilhei um texto bíblico dizendo que a glória de Deus é glorificado na nossa felicidade, nele, e não em nós mesmos. Porque a nossa felicidade em nós mesmos é uma felicidade vazia, temporária, limitada, frustrante, condicionada, que depende de coisas e circunstâncias. Mas a felicidade em Deus, ela não é condicionada em circunstâncias e em coisas ou pessoas. Quanto mais contentes, gratos e satisfeitos em Deus, mais Deus é glorificado. Quem fala aqui que Deus é um Deus egoísta, é um ser egoísta e egocêntrico, porque tudo é para a sua glória, esqueceu essa segunda parte. Porque a glória de Deus é nos ver felizes, satisfeitos, gratos e contentes nele. Se tivesse gente aqui na igreja, dá um glória a Deus aí, irmãos. Dá um glória a Deus. Se tivesse numa igreja pentecostal, eu acho que saía línguas aqui. A gente ouviria aí um glória de labás aí. Ei, irmãos, essas verdades bíblicas, elas falam com a gente. Perfeito, né, irmãos? E é libertador, e mexe, e fala na alma da gente. Vamos lá. Dentro dessas mesmas concepções e aspectos, irmãos, que música era essa que a multidão estava cantando? Primeiro, nós vimos que mar de vidro era este. Segundo, nós vimos que pessoas eram essas. E agora, que música era essa que a multidão estava cantando? O texto é bem claro. O cântico de Moisés e do Cordeiro. Ponto. O cântico de Moisés e do Cordeiro. O Êxodo, irmãos, é um símbolo e tipo da redenção que temos em Cristo. Lembra que já falamos sobre isso, que o Egito significa o mundo, Faraó, o diabo, Moisés, Jesus, e aí vai, né? Essas tipologias bíblicas do Antigo Testamento. É exatamente isso. O Êxodo é um símbolo e tipo da redenção que temos em Cristo. Assim como Moisés triunfou sobre Faraó e suas hostes, a igreja triunfa sobre o diabo e suas hostes. Sobre o mundo, o diabo e as suas hostes. Esse é um cântico de vitória. Assim como Moisés triunfou, a vitória, e foi dada a vitória por parte de Deus a ele e ao povo hebreu.
Os remidos também entoarão um cântico de vitória. Um cântico de vitória. Que maravilha, irmãos. Porque nós somos vencedores. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Glórias a Deus. Estou parecendo o Cabo Daciolo, né? Glórias a Deus, né? O candidato a presidente, né? O Cabo Daciolo. Glória a Deus. Glória a Deus mesmo. Pastor Daniel até falou em línguas aí, escreveu em línguas. Vamos lá, irmãos. Vamos lá. Vou voltar aqui. Dentro dessa questão, irmãos, há alguns aspectos que nós podemos falar bem rapidamente. Primeiro, antes de João escutar as blasfêmias dos ímpios, ele ouve o cântico dos remidos. Antes de João escutar o que os ímpios estão dizendo, ele escuta o cântico dos remidos. Então, irmãos, quais são as características do cântico vitorioso dos remidos? Os mártires não cantam sobre si mesmos, ou como venceram as bestas. Antes, eles estão totalmente concentrados em glorificar a Deus. O céu é o lugar onde os homens são capazes de esquecerem de si mesmos, de seus títulos, de suas conquistas, de suas vitórias, e recordar somente de Deus e daquilo que Deus fez em favor deles. Quando nós contemplamos a Deus na sua glória, nada mais importa. Quando olhamos para a glória de Deus, nada mais importa. Quando somos inundados com a glória de Deus, nada mais importa, irmãos. Que verdade é essa que podemos dizer? Se eu estou tão preocupado, se eu estou tão com medo de tantas coisas e tão ansioso com tantas coisas, me falta ser inundado com a glória de Deus. Me falta buscar as coisas de Deus. Tá? Vamos lá. Irmãos, esse cântico exalta a pessoa de Deus. Deus é o Senhor Todo-Poderoso, como nós vimos no verso 3. Isso está em contraste ao trono do dragão, seu poder e autoridade, lá no capítulo 13, verso 2. E grande e universal poder da besta, lá no capítulo 13, 4, 7 e 8. O diabo é poderoso, mas só Deus é o Senhor Todo-Poderoso. Só Ele recebe exaltação para sempre. Deus é o Rei das nações. Não é a besta, não é o anticristo, mas o Senhor Todo-Poderoso é o Rei das nações. Sabe qual hino que vem na minha cabeça? Que se eu soubesse tocar, eu tocaria agora e cantaria: ó Rei das nações, quem não te louvará, quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações. Que linda essa canção. Quão verdadeira é essa canção. Quão maravilhosa é essa canção. Irmãos, Deus é temível e digno de glória. Esse cântico exalta as obras de Deus. Esse cântico exalta os caminhos de Deus. Os caminhos de Deus são verdadeiros. O caminho de Deus é perfeito. Os nossos caminhos são tortuosos, irmãos. A nossa vontade ela é egocêntrica, egoísta. E os nossos pensamentos e a nossa vontade prova isso. Será que todas as nossas atitudes glorificam a Deus? Será que todos os nossos pensamentos glorificam a Deus? Será que todas as minhas críticas glorificam a Deus? Devemos analisar, irmãos. Devemos analisar isso. E esse cântico, irmãos, exalta o triunfo final de Deus. Todas as nações virão e adorarão diante de Deus, diante dele, do Rei das nações.
Isso está em contraste com a adoração universal da besta, irmãos. As nações vão se prostrar diante de Deus Todo-Poderoso. Todo joelho vai se curvar diante de Jesus. Só Ele é exaltado eternamente. Como está em Filipenses 2, de 8 a 11. Vamos lá para Filipenses 2, de 8 a 11. Abra sua Bíblia aí. Em Filipenses 2, de 8 a 11. Filipenses 2, de 8 a 11. Filipenses 2, de 8 a 11. Já estou com fome já. Acho que vou ter que ir ali depois do culto, depois da escola dominical, comer um pastel na feira, irmãos. 2, de 8 a 11. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus lhe dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Oh, glória! Aí, viu? Vamos lá, irmãos. Terceiro e último tópico para terminar. Então vamos lá. Os anjos dos últimos flagelos se preparam para agir. Os anjos dos últimos flagelos se preparam para agir. O primeiro aspecto que nós devemos perceber nesse terceiro e último tópico do capítulo 15 que nós estamos estudando é: os 7 anjos do flagelo saem do santuário de Deus. Os 7 anjos do flagelo saem do santuário de Deus. Irmãos, o santuário era o lugar da habitação de Deus com o povo, como nós vemos lá em Êxodo 25, 8. No lugar santíssimo ficava a arca com as tábuas da lei. Isso significa, irmãos, que os anjos saem de um lugar onde ficava a lei de Deus. Sai para demonstrar como funciona a lei de Deus. Sai para demonstrar, mediante a vingança divina, que nenhum homem ou nação pode desafiar impunemente a vontade de Deus. Podem quebrar impunemente as leis de Deus, a vontade de Deus, a palavra de Deus. Ninguém pode desobedecer à lei de Deus sem sofrer o castigo da lei. Aqui o santuário designa a morada de Deus, o céu. Esses anjos vêm da presença de Deus e servem a Deus quando derramam os seus juízos. E a igreja jamais deve duvidar disso, meus irmãos. Jamais deve duvidar disso. E o segundo aspecto dentro desse tópico 3 é que os 7 anjos são ministros, agentes de Deus. Ministros, agentes de Deus. A parte B do verso 6. As vestimentas dos anjos simbolizam 3 coisas, irmãos. Primeiro, essas vestes eram peculiares dos sacerdotes. O sacerdote era uma espécie de intermediário entre Deus e os homens. Ele representava Deus diante dos homens. Esses anjos vêm ao mundo como representantes da ira vingadora de Deus. Segundo, essas vestes eram peculiares dos reis. Esses anjos vêm à terra para derramar os flagelos finais da ira de Deus com o poder do Rei dos Reis. Terceiro, irmãos, essas vestes eram peculiares aos habitantes do céu. Os anjos são habitantes do céu que vêm à terra para executar os decretos de Deus. Os cálices de ouro que os anjos trazem estão cheios da ira de Deus, como está no verso 7. Essas 7 taças da ira de Deus estão cheias e elas atingem o mundo inteiro, a terra, o mar, os rios, os astros, os homens e o ar. Ninguém pode esconder-se do Deus irado. Esse dia será o dia de trevas e não de luz. Os homens desmaiarão de terror.
A justiça de Deus é vingar as injustiças dos homens, e ninguém pode deter esse juízo, nem desviá-lo. Deus trará a paga a toda maldade, Deus trará a paga a toda injustiça, Deus trará a paga a todo mal terá uma resposta, toda injustiça terá uma resposta, toda impiedade terá uma resposta, todo mal terá uma resposta. Esses corações que andam por aí dizendo: ah, se Deus é bom, porque tem o mal? Ah, se Deus é poderoso, porque que Ele permite o mal? Está aí a resposta. Os anjos do juízo saem do santuário cheio da fumaça, inacessível da glória de Deus. Isso mesmo aí, ó. O cântico de Moisés: cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente no mar. O cavalo glorifica a Deus e não glorifica o homem. O cântico de Moisés está dando glória a Deus, mostrando as obras de Deus, tá bom? Esse é o cântico que nós vamos cantar, né? A igreja vai cantar no mar de vidro, glorificando a Deus pela sua vitória, tá bom? Isso mesmo, Ana Lúcia. Obrigado. Então, irmãos, essa ideia de santuário cheio de fumaça sugere, então, duas ideias para nós. Tá? Essa questão do santuário cheio de fumaça sugere duas ideias para nós. A primeira ideia é os propósitos de Deus, que os propósitos de Deus serão obscuros para os homens. Eles não podem entender e nem penetrar nos inescrutáveis planos de Deus. Tá bom? Segundo, irmãos, essa ideia de santuário cheio de fumaça, a segunda ideia que ela sugere para nós é que a glória de Deus torna-se inacessível. Agora Deus está inacessível para todo mais. O mesmo templo que era lugar de encontro com Deus, agora está fechado, inacessível. Agora não tem mais tempo, não há mais intercessão. Chegou a hora final, é a consumação da cólera de Deus, é o dia do juízo. Quando a ira se misturar, será derramada sobre os ímpios. Qualquer oposição à sua glória será destroçada. Amém. Glória a Deus. Concluindo, irmãos. Concluindo a aula de hoje. Pronto. Vamos ler a conclusão. Acompanhe a leitura da conclusão, tá? Pronto. Estes flagelos são a resposta de Deus ao último e maior esforço de Satanás para derrubar o governo divino. 2. Aqueles que parecem escapar agora do juízo dos homens e de Deus, jamais escaparão do juízo final de Deus. 3. Devemos nos voltar para Deus agora, enquanto é tempo, enquanto Ele está perto. Chegará o dia em que será tarde demais. 4. Enquanto o mundo está maduro para o juízo, o mundo de Deus, a palavra de Deus e o povo de Deus estão cheios de canções de adoração ao Senhor. A criação foi celebrada com música. O nascimento de Jesus foi celebrado com música. A volta de Jesus será celebrada com música. Glória a Deus. Se alguém tiver alguma pergunta, algum acréscimo, agora é o momento de você colocar essa pergunta, colocar esse acréscimo. Eu vou orar enquanto você coloca esse acréscimo ou essa pergunta.